E aí pessoal, beleza? Bom, alguns vídeos atrás, né, no Rafa Por Aí, eu fiz uma promoção para trazer vocês mais para perto, para vocês darem ideias de conteúdos, para a gente fazer vídeos que vocês realmente tiverem vontade de ver, né? E foi muito legal a participação, teve muita pergunta, muita ideia, e acabou que eu tive uma ideia diferente para essa história. Tiveram 5 perguntas muito legais que a gente separou e que eu vou fazer um vídeo especial aqui, lendo elas e respondendo para todo mundo que, cara, foram perguntas muito boas, que tem dúvidas, que pode ser dúvidas de muita gente. E alguns conceitos interessantes ou algumas dúvidas sobre Las Vegas, sobre coisas legais também, e que eu vou falar aqui com vocês. E, de quebra, obviamente, eu falei que eu ia dar $10 para quem fosse o ganhador da promoção, né? E como, na verdade, a gente teve 5 ganhadores, eu vou dar $10 para as 5 pessoas que me enviaram essas perguntas, essas dicas que eu vou falar agora na continuação do vídeo. Fechou? Então bora lá. Bom, a primeira... Não, eu nem sei a pergunta, hein? Vai ser, então vai ser... Dar uma lida Não, antes. vamos embora. Vamos pra ser assim mesmo, entendeu? Tá. Eu até vou dizer que eu nem li. Não vai falar nada. Vamos embora, vai. Bom, a primeira pergunta é do Charles Henrique. E aí, Rafa, GL? Valeu, mano. Por enquanto não tá dando bom não, mas eu aprecio sua boa sorte. Eu gostaria de ver a rotina sua com o time e com os outros brasileiros. Se vocês se reúnem para conversar sobre os torneios nos intervalos e se os brasileiros se ajudam. E como os times fazem com a galera que foi para Vegas pela primeira vez. Questão de organização e direcionamento. Explorar o preparo de jogadores do time para jogar live. Bom, você na verdade tem 2 perguntas, né? Uma é sobre como é o jogo aqui, dos profissionais, e a segunda é como que os times trabalham com os jogadores que vêm. Então vamos lá. A primeira pergunta, cara, os jogadores brasileiros que vieram esse ano principalmente foram bem menos, né? Tipo, a gente tem no máximo 20, 30 jogadores, acho que estourando. E todos nós somos profissionais há muito tempo. Então a gente já se conhece, a gente é amigo, nos breaks a gente troca ideia, a gente conversa, às vezes a gente sai para jantar. Então a comunidade brasileira em si, assim, cara, overall, ela é muito unida. Todos somos amigos e colegas de trabalho. Óbvio que eu sou mais amigo de outros, mas não tem assim rixas e tudo mais, sabe? A gente realmente se ajuda. Eu lembro que no break do 5K Six Max tava eu, a Akari, o Simão, o Crema, o Yuri, e debatendo mão, e o Padilha, e conversando, e se ajudando mesmo assim, sabe? A gente não tem essa muito de, vou esconder o jogo. Óbvio, quando a gente faz estudos mais aprofundados e tudo mais, a gente faz sozinho, ou com os amigos do time. Mas, quando é para debater uma mão, para tirar uma dúvida, a gente sempre se ajuda bastante. A gente não conseguiu meio que gravar isso porque é um pouco mais difícil de gravar esse tipo de conteúdo e principalmente porque você não sabe também. Tem muito break que eu vou no banheiro e vou descansar, mas tem break que é o break inteiro falando sobre mão e debatendo. Mas eu acho legal isso assim, cara. A comunidade brasileira realmente ela é bem unida. Eu acho que um pouco pela história, sabe, do poker brasileiro, das dificuldades que a gente passou, da gente realmente ter que ser unido para ter mais força. Os outros países não tem tanto isso não, eles são mais divididos em grupos, sabe? Tem os grupos de amigos aqui, os grupos de amigos acolá. No Brasil é assim também, mas todo mundo se conhece, sabe? Tem essa parceria natural. Bom, e sobre a segunda pergunta, né, que como que os jogadores de times fazem, né? Bom, primeira coisa, existe uma aprovação, né? Tipo, cara, quero ir para Las Vegas. Posso ir? Porra, pode ir, claro, a gente nunca nega. Tipo, se o cara tiver a grana e quiser ir, ele vai, entendeu? Quais torneios eu posso jogar? Aí sim é um ponto, entendeu? A gente, cara, eu venho aqui há 9 anos seguidos. O Crema há 8 anos seguidos. O Guzma também há muitos anos. Então, a gente sabe qual que é o valor de cada torneio. Então a gente libera de acordo com quanto o cara joga online, com o quão caro ele joga, né? Se ele tá indo bem, se ele não tá. Mas assim, é muito maneiro, cara. Eu sempre falo assim que vale muito a pena a experiência. A primeira vez que eu vim para Las Vegas,
eu joguei torneios de até $600 só. Eu joguei os torneios no Caesars, joguei torneios no Venetian, mas tipo 200, 300, 400, 600. Os 600 já era um torneiozão. E foi muito legal. Tipo, eu aprendi muito, evoluí no live, cresci. E no final, acabou de última hora, a gente, vamos pro Main Event, eu quero muito ir. Aí conseguimos algumas cotas de alguns investidores e consegui jogar o Main Event também no meu primeiro ano de Las Vegas. Mas eu vim não pensando em jogar o Main Event, eu vim pensando em criar uma experiência, em crescer como jogador, em ver como era esse mundo que eu só via pela televisão. E acabou sendo uma experiência, cara, muito, muito maneira. Então, saibam que eu já não cheguei aqui jogando tudo de caro, entendeu? Eu cheguei barato, eu fui subindo aos poucos. E é assim que a maioria, eu acredito que a maioria tem que fazer, assim também. Porque senão é uma subida muito grande, sabe? Aí você vem, se mata para ganhar 10 mil, 20 mil, 30 mil no ano num poker online, e aqui em 20, 30 dias você perde 20 mil. É loucura, né? Então tem que ter esse controle de bankroll. Ele é realmente muito importante. A segunda pergunta é do Thiago JRN. Fala, Thiago, beleza? Bom, bora. Dica que o pessoal sempre me pergunta é sobre visto, imigração. Se dá para pôr no passaporte jogador de poker, explica aí os BOs, que vai ser massa. Muita gente tem medo de ir para a Europa e ser barrado na porta. GL. Valeu, Thiago. Cara, sua pergunta é muito maneira, cara, porque como o poker não é um esporte regulamentado no Brasil, ele é legalizado, mas ele não é regulamentado, né? A gente não existe a profissão de jogador de poker na carteira de trabalho, ou não existe uma certa legislação que rege o segmento, né? É basicamente isso. Caramba, eu falei bonito, né? Assim. Enfim, eu estou um cara, né? Eu tô há muito tempo vendo isso. E, enfim, vamos voltar. Quando eu fiz o meu visto, o meu passaporte, eu tinha 18 anos ainda, entendeu? Então eu falei que eu era estudante, e eu era mesmo, na verdade. Quando eu fiz, eu estava na faculdade. Então eu era estudante e tudo mais. Hoje, como o poker ele está muito mais respeitado, né? Ele está muito mais mainstream, assim, né? Todo mundo já conhece. Eu falo, cara, eu coloco em todo lugar. Eu faço questão até, porque se eu tenho tanto orgulho de fazer o que eu faço, cara, eu coloco em tudo, cara, eu coloco em tudo mesmo. Tipo, jogador de poker, quando eu vou entrar no check-in de um hotel, quando eu tô viajando, quando eu tô entrando na imigração dos Estados Unidos, a gente entrou na imigração, o que você faz? Professional Poker Player. E a Lali tava comigo também, Professional Poker Player. E é isso aí, entendeu? Existe a profissão, você não tá mentindo. Isso é uma grande dica, cara, para quem for fazer visto, para quem for fazer um passaporte, não minta. Jogador de poker, acabou. Mora com os pais. Rafa, mas estou começando agora, eu não tenho grana. Tudo bem, então alguém te ajuda. É os seus pais, a sua família, então pronto. Eu moro com os meus pais. Pronto, acabou. É basicamente isso. Não tem nenhum erro, não é nada de errado você fazer isso. Só de você colocar que a sua profissão é jogador de poker. O que muitas pessoas fazem, que tem um pouco de receio de falar sobre isso, é falar que é autônomo. Que é o que a gente é. Autônomo é uma pessoa que é um profissional que trabalha com coisa que não tem patrão, que não tem nada, que se vira. O jogador de poker, ele é isso. Então, se a gente fosse para se enquadrar em alguma coisa que existe, já é autônomo. Então, obviamente, se você tem um pouco mais de receio de falar sobre isso, fale o autônomo. Mas, cara, eu falo profissional de poker para todo quanto é lado e não dá problema nenhum. Você não está fazendo nada de errado fazendo isso. Isso é o mais importante. Você não tem que ter medo de falar o que você faz. Cara, você não está roubando, você não está fazendo nada de errado. Você está simplesmente trabalhando em algo que não é regulamentado, mas é legalizado. Então, não acho que isso diminua as suas chances, entendeu? De você conseguir um visto, de você ser barrado em algum lugar na Europa. O que diminui as chances? O que diminui as chances é você ser muito novo, é nada te prender no Brasil. Então, Rafa, meu Deus, cara, eu não tenho dinheiro no banco, eu não tenho nenhum imóvel, meus pais não têm nada. Aí é um pouco mais difícil. Porque sim, qual que é o medo dos Estados Unidos, gente? O medo não é o jogador de poker. O medo dos Estados Unidos é você ir para os Estados Unidos e não voltar.
Esse é o grande receio. É por isso que quando você é estudante, quando, sei lá, você fala que mora com os seus pais e leva um documento que prova que seu pai tem casa própria ou que tem um carro, muitas vezes isso já resolve. Antes era muito mais difícil a questão do visto. Hoje é muito mais tranquilo, negam muito menos. Mas, obviamente, tem alguns casos que ainda são negados. Então, é importante você ter ajuda de alguém que já pediu esse visto, de alguém que já passou por por uma situação parecida com a sua, né? Então, como hoje tem milhões, né? Não milhões, mas centenas e dezenas de milhares de jogadores de pôquer, aí sim, você é muito mais fácil isso tudo, né? A comunidade cresceu muito. Então, quando a comunidade cresce, fica muito mais fácil de se resolver esses problemas. Há 10 anos atrás era muito mais complicado. Para quem que eu ia perguntar? Eu não tinha para quem perguntar, sabe? Como que é o visto de jogador de pôquer? Hoje não. Hoje muita gente já passou por esse caso, então é sempre bom perguntar, é sempre bom fazer direitinho. E de novo, né? Nunca minta, cara. Esse é o principal lance. Se você mentir e os caras te pegar, aí que você não consegue mesmo. A terceira pergunta é do Guilherme Feijó. Show, Rafa. Legal abrir para contribuição. Minha sugestão é um episódio contando um pouco sobre como vocês fazem para escolher quais torneios da grade da WSOP e dos outros cassinos vocês vão jogar nesse batidão de Vegas. Quais fatores levam em conta, como calculam o ROI dos torneios live, que naturalmente tem pouca amostragem, e como escolhem os dias off, etc. Nick no PS é o Senhor Feijó. Mandou o Nick, né? Ganhou o Delão. Bom, Guilherme, cara, sua pergunta é bem legal. No meu caso, hoje em dia, eu não tenho muito dessa preparação e de escolher quais torneios eu vou jogar, porque hoje eu cheguei num nível assim de jogar muito caro. Então, o grind online, ele acaba sendo bem mais caro do que o grind ao vivo hoje. A pandemia, ela ajudou bastante isso, porque os jogos ficaram muito mais caros no online, porque como não teve o ao vivo, o jogo high stakes realmente online, ele cresceu bastante. Então, obviamente, antes de vir, eu olhei a grade toda, vi quais eram os torneios que eu iria jogar. Eu já sabia que todos os torneios até 10k eu iria jogar. Então eu falei, porra, beleza, 10k Six Max, 10k Main Event, 5k Six Max, 3k Six Max, 5k Freeze Out e assim por diante. Fiz a minha reta. Então é mais ou menos isso no meu caso. E outra coisa que eu faço aqui muito é o seguinte, são 47 dias que eu vou passar aqui. Não tem como eu fazer uma reta super especial dos 47 dias, é muito tempo. Então eu divido em semanas, em blocos semanais. Então eu pego todo domingo, mais ou menos foi isso que eu fiz aqui, eu pego e olho a grade inteira da semana. Até para eu conseguir meio que gravar as coisas, para o Marçal e para o Tite saberem como que vão ser os conteúdos e para a gente se planejar. Então no domingo eu já sei que torneios que eu vou jogar durante a semana, que dia que vai ser meu dia off, como que os dias de gravação e tudo mais. Mas em si, um torneio ou outro que eu vou deixar de jogar, acaba não tendo muito isso, porque como eu já jogo mais caro, todos esses torneios eu acabo tendo um ROI bem bom. Porque os torneios ao vivo, principalmente aqui em Las Vegas, são mais fáceis, tem muitos jogadores recreativos. Os americanos, por não jogarem mais poker online há muito tempo, eles têm uma tendência de ser um pouco pior também, jogadores um pouco mais fracos. Então a nossa tendência lucrativa ela é muito grande. Uma outra pergunta que você fez que é bem legal também é sobre o ROI, né? Tipo, como que você define o ROI? É muito difícil, cara, você definir o seu ROI em torneio live. Principalmente porque você não vai ter uma amostragem suficientemente grande e, tipo, quando que eu vou ter uma amostragem de 10 mil torneios em live? Talvez na vida inteira eu não consiga jogar esses 10 mil torneios. Então, a gente é muito mais pela sensibilidade do field, sabe? Tipo assim, nossa, tá muito fácil. Então, nossa, isso aqui tá um pouco mais complicado. Então, nossa, tipo, vamos juntar então, tipo, 50 jogadores e ver como que eles foram mais ou menos nesse período em tais torneios. A gente consegue fazer alguns estudos analíticos de caso, né? Que é um estudo de caso mesmo, que é um estudo empírico, a gente chama, que é um estudo tipo de olhar e ver como que quem veio antes fez. Não tem como no online da gente pegar assim, dos últimos 10 mil torneios do Big 55, como que é o ROI dos melhores 50 regs. Isso a gente faz no poker online, no ao vivo não dá. Então é muito mais essa sensibilidade de você ver se você está jogando bem ou se você não está jogando bem. A quarta pergunta é do Break Jr. Rafa, seria interessante para um recreativo saber sobre quais torneios jogar.
como encontrar estadia acessível, como montar uma grade dentro da nossa rotina de Vegas. É fascinante todo esse conteúdo que você já expôs, mas um videozinho no estilo Brazuca, arriscar um pouco para irritar muito, cairia bem. T-Rex 066 no PokerStars. Ganhou, T-Rex, boa. Essa sua pergunta é muito boa porque ela complementa a anterior, em que eu falo sobre os jogadores regulares, quem joga mais caro e tudo mais, né? E é engraçado porque na primeira pergunta eu falei sobre isso também, né? Que no meu primeiro ano eu vim para jogar torneios baratinhos, em cassinos alternativos, torneios de $400, de $200, de $500, e realmente isso faz muito parte. Indo por parte da sua pergunta, estadia. Cara, Las Vegas é uma cidade que a gente até brinca aqui, a gente já falou várias vezes sobre isso, completamente democrática. Você consegue gastar $10 mil numa noite num vinho e você consegue jantar por $7 no In-N-Out, que é com batata frita, coca e um hambúrguer. Então, tipo, é realmente democrática. Você consegue vir para cá com relativamente pouco dinheiro. Por que eu digo pouco dinheiro? Porque o dólar agora não dá para brincadeira, né? Então não é tão pouco dinheiro assim. Então, existem cassinos afastados da strip, existem cassinos na strip que são mais baratinhos. Se você conseguir dividir quarto ainda com alguém em algum cassino mais barato, cara, você vai gastar ainda menos. Tem ônibus em Las Vegas, tem Uber em Las Vegas. Enfim, cara, tem um monte de opções assim que dá para você sim fazer uma viagem mais em conta, mais barata. Mas, obviamente, não é fácil. Para você economizar, cara, você tem que pesquisar bastante, você tem que fechar as coisas com antecedência. É um pouco mais complicado, mas sim, é super possível. Aí, obviamente, sobre os torneios, o que eu recomendo para quem está jogando baratinho? Ir para torneios, ou melhor, para cassinos diferentes. Aonde estão os jogadores profissionais de poker? No Rio, no WSOP. A gente ir nos caros, né? Nos 2.000 do IN, no 3.000 do Venetian, no 1.000 do Venetian. Agora, os jogadores profissionais não estão nos torneios de 200, de 300, de 600. 600 até tem, mas é menos. Então, é super possível fazer uma série, uma grade em cassinos menores com torneios mais baratos. Ah, Rafa, joga a série do Caesars, a série de torneios baratos do Venetian, a série do IN, a série do Orleans, os dailies do Rio, que é os torneios de 125, de 200 do Rio. Dá super para fazer isso. Agora, obviamente, não é nada fácil de sair daqui lucrando quando a gente se fala em torneios. Por quê? Porque quanto mais baratos são os torneios, a tendência é que tenha mais pessoas. Por isso que os cassinos ao redor da strip, né, que não sejam do WSOP, eles dão menos pessoas, porque o marketing não é tão grande, a marca não é tão forte. Então você consegue jogar um torneio de $200 com 200 pessoas, um torneio de $600 com 100 pessoas. Rola isso bastante em alguns cassinos diferentes. Então, isso você diminui bastante a sua variância, mas também diminui bastante a chance de você arrumar um paradão. Só que, cara, não existe almoço grátis, cara. Não é isso. Fala assim, Rafa, como que eu consigo gastar um pouquinho para arrumar um paradão? Bicho, você vai ter que jogar um torneio barato com 3.000, 5.000 pessoas. Por exemplo, o Colossus de $400 deu 10 mil pessoas. Esse torneio paga quanto? Sei lá, 300, 400 mil dólares. Cara, mas vai ganhar de 10 mil pessoas. Não é nada fácil. Então, sim, a vida de um jogador de poker de torneios, quando vem para Las Vegas, a maior parte das vezes vai perder. Isso que é foda, tipo, muitas vezes você no INT fala assim, caramba, Rafa, quer dizer que das 9 vezes que você veio, você ganhou quantas? Cara, acho que 3. E eu tô down de novo aqui. Não estou muito, mas tô down. Então, para realmente jogar caro, para realmente vir para jogar alguns torneios assim diferentes, você tem que vir sabendo que a maior chance daqui é você sair perdendo. Então você tem que vir com o bankroll preparado, não pode vir para cá dando uma win. Assim, vamos embora que agora vai dar eu vou mudar a vida. Não, para você vir para cá, você já tem que ter uma certa estabilidade, você já tem que ter uma grana guardada. Não é uma grana que você vai gastar tudo e se você voltar, você tem que reconstruir o seu bankroll. É importante demais fazer as coisas com cautela e com cabeça, inteligência. E a última pergunta desse vídeo especial de perguntas, que talvez se chame GM Responda, é do Gustavo Cardoso.
Rafa, esses vídeos estão muito tops, cara. Obrigado, mano. Não fazia ideia de como é jogar um poker live. Com seus vídeos dá pra perceber o quão legal é isso. Cara, é muito gostoso, cara. É muito maneiro, cara. É por isso que é bom, pô. Eu vim 9 anos, eu perco em 6 e continuo vindo, de tão legal que é. Você poderia fazer alguns vídeos explicando melhor a dinâmica do que ocorre no live. Tipo, cada mesa tem um fiscal, além do dealer, que diz quanto trocar de mesa? Quanto bounty cada jogador já acumulou? Ou é o próprio dealer que controla isso? Quando passa para um dia 2, as fichas ficam no cassino e você leva algum comprovante para pegar no outro dia? Ou como que funciona? Bom, vou dividir a sua pergunta de novo em duas respostas, né? São duas perguntas, então vou dividir em duas respostas. A primeira, existe um fiscal que cuida de cada mesa? Na verdade, não. Em cada mesa tem o dealer. O dealer, ele é a pessoa que cuida vamos dizer assim, da harmonia da mesa, da solução das coisas. De quem recebe as cartas, de quem apostou, de quem pagou, de juntar as fichas e tudo mais. Ele é o operador. E existem os floors nos torneios. O que é o floor? É uma espécie de diretor de torneio que fica andando pelas mesas. Não tem um por mesa. Eu estimo que seja um a cada 10 meses, um a cada 20 mesas, vai? Talvez mais ou menos isso. Porque não dá tantos problemas assim. Então, quando dá algum problema, o dealer levanta a mão e grita floor, aí o floor chega lá, e aí os jogadores e o dealer conta para o floor a situação da mesa, e o floor é a autoridade máxima. O floor diz, ó, aqui é isso aqui é isso acolá, aqui é isso acolá. Então, sei lá, se o cara foldou e diz que não queria foldar, aí o floor que decide qual é a situação. Se o cara falou que ia apostar 10 mil e colocou só 5 mil fichas e queria apostar só 5 mil fichas. É o floor que decide como é que vai ser, se vai ser 5 mil ou se vai ser 10 mil fichas. Acontece bastante assim, não é pouco, mas, ou melhor, não é muito, mas também não é pouco. Sei lá, tipo, eu joguei 30 torneios nessa viagem, talvez uns 20, e nas minhas mesas, sei lá, deve ter ido fora umas 5, 6 vezes, em mesas diferentes. Então, acontece, ele é importante, ele é um cara que trabalha mesmo, mas não é necessário de ter um por mesa para estar olhando ali tudo que está acontecendo. O próprio dealer e os próprios jogadores já se ajudam na grande maioria dos problemas. Então, essa é a questão. E a segunda questão foi sobre quando você passa de dia, né? Tipo, você passa de dia, sei lá, começou com 30 mil fichas, eu tô lá com 80 mil fichas, as fichas estão lá. Como que é esse final de dia? É muito maneiro, cara. O dia acaba, chegam os floors, joga um monte de sacola plástica lá, que você lacra ela com um super bonder, um ziplock lá que não abre nem a pau. Coloca suas fichas dentro, anota seu nome, quantas fichas você tem, o seu país, e cola no negócio, leva um comprovante e o dealer fica com um comprovante também. E aí eles guardam lá num cofre em que ninguém consegue mexer e tudo mais. É super sério isso assim, porque eles estão cuidando do meu dinheiro, né? As minhas fichas são o meu dinheiro. E aí quando eu chego no dia 2, eu vou lá na minha mesa do dia 2, que já está marcado, chego lá, a minha sacolinha tá lá, lacrada, fechada, eu mostro o meu ID, mostro o meu comprovante, e aí ele me libera, daí eu abro, rasgo a minha sacola, pego as fichas e continuo com o meu dia. É um processo bem legal, porque é quase que um ritual, tipo, quando você passa de dia, sabe? De, tipo, ensacar as fichas, e dormir, e voltar, e continuar com esse torneio. Tem muitos jogadores recreativos ou quem está começando ainda no poker e o objetivo dele é passar de dia, sabe? É ter esse ritual assim de guardar as fichas, de dormir, de voltar para o dia 2. E realmente é muito legal assim. Quando eu joguei o meu primeiro torneio, que tinha vários dias, quando eu passei para o dia 2, porra, é uma sensação tipo de vitória assim. Caramba, cara, passei pela primeira fase assim, né? Vambora, temos chance, tô bem e tudo mais. Então é bem maneiro. Eu recomendo bastante esse sentimento. Um último detalhe que você perguntou também é sobre os bounties, né? Existem pouquíssimos torneios de bounty em live, mas basicamente sei lá, o torneio é de 1.500 bounty, teve aqui no WSOP, né? $500 de bounty. Quando eu mato alguém,
eu pego as fichas dele e ele me joga o bounty, e o bounty fica comigo ali. Quando alguém me matar, eu entrego as fichas e um bounty. Como eu tenho 2 bounties porque eu matei o outro, esse outro bounty eu levo comigo e troco direto no caixa por esses $500 que eram o bounty do jogador que eu matei. Mas assim, não é muito... Os torneios bounty no live não funcionam muito bem. Se tivesse um jeito de se fazer um torneio Progressive Bounty, né, que você vai aumentando o valor dos bounties na cabeça de cada um, aí ia ser sinistro. Mas, por enquanto, é muito difícil em termos de logística, em termos de fazer um torneio assim, né? De fazer conta, de ter que ter um papel junto para ficar escrevendo. O controle ia ser muito mais complexo, então os bounties acabam sendo bem minoria nos torneios ao vivo. E aí, curtiram? Foi maneiro? Bom, eu tô criando coisas novas, como vocês estão vendo. Eu acho que é muito maneiro essas dúvidas, as dúvidas foram muito boas e eu sei que muitos de vocês não tinham ideia de várias coisas aqui, principalmente coisas de Las Vegas, dicas, né? E coisas relacionadas a poker também. Então, se você curtiu, joinha, mete esse joinha aí, aciona o sininho também para receber as notificações e, obviamente, se você não está inscrito no canal, se inscreve aí, porque ajuda bastante assim a gente a crescer e a seguir fazendo vídeos. Fechou? Então, nos vemos no próximo.